uma análise sua a respeito dessa adultização, né? Esse tema que rolou a semana passada e agora os nossos congressistas estarão debruçados para criar mais proteção a crianças e adolescentes. Eu queria saber a sua opinião antes de tratarmos do assunto de hoje a respeito dessa movimentação. É necessário esse tipo de regulação, Leilani? Com certeza, já era a hora, né, Roberto? Já tá um mundo que não tem dono mais, tá uma bagunça realmente, e eu tô vendo essa exposição das crianças há muito tempo. É dançando funk, é fazendo caras e bocas em rede social, e as crianças estão adultecendo antes do tempo. Então, é necessário sim. Nós precisamos rever todo esse estatuto da criança e colocar ordem na casa, porque os pais não estão colocando ordem nas casas. Então, nós precisamos sim organizar isso aí, porque a criança vai pagar um preço muito alto lá na frente. É suicídio, é depressão, são situações que vão acontecer pelo fato dela estar se posicionando de uma forma na internet que ela nem tem condição de entender o que está acontecendo ainda, mas ela está entrando nesse fluxo. E isso vai agravar muito a situação e a saúde mental dessa criança. Perfeito, perfeito. Bom, Delani, assunto de hoje, cartilagem, né? Eu fiquei um tanto assustado, eu tenho um amigo do meu filho, lógico, a mesma idade dele, né, com 30 anos, mas gosta de maratonas, esforços muito pesados e tal, e teve que submeter a uma cirurgia para joelho, alguma coisa assim e tal. E eu fiquei pensando muito nas cartilagens, porque normalmente nós recebemos uma infinidade de oferta de todo tipo de pílula, enfim, suplementos, etc. e tal, a respeito de cartilagem. A cartilagem ela pode ser condicionada, ela recebe influência de fatores genéticos. Como a gente deve proteger as nossas cartilagens, Leilani? Sim, tem influência genética, tem o efeito degenerativo da idade, o envelhecer, não tem como, né, Roberto? Mas eu sempre digo que nós temos que olhar para os nossos hormônios, a nossa vitamina D, nós temos que olhar para a qualidade do seu exercício físico. Se você está se exercitando de uma forma adequada, não, cuidado com exercícios de alto impacto, porque existe sim um agravante nessa questão, porque nós temos que observar todo o efeito degenerativo da idade e o que eu estou me exercitando. Qual é o tipo de exercício? É de impacto? Então, eu preciso observar isso, porque não tem como a gente reverter o envelhecimento. Mas nós temos que atenuar tudo isso. E como isso? É uma ótima hidratação, uma ótima alimentação, mais próximo do natural possível. E essa suplementação, que eu sempre falo, a vitamina D, o sol é muito importante, Roberto. Tomar sol, as pessoas não estão tomando sol. Já sai de casa com aquele bloqueador bloqueando os raios mesmo, não pode nem tocar o raio na pele, porque alguém colocou na cabeça dela que o sol dá câncer. Então, o sol é benéfico, as pessoas não estão tomando sol. Então, principalmente agora no inverno, somem o do sol, né? Ficam a estação inteira de blusa dentro de casa, tá frio e não se expõe ao sol. Então, são questões suplementares, alimentação, estilo de vida, exercício físico adequado, e aí isso vai contribuir. E o fator principal que eu falo também é olhar para os seus hormônios. Como é que estão os seus hormônios? Porque o declínio hormonal afeta demais a questão osteomuscular, essa questão da degeneração acelerada. Então precisamos olhar tanto o homem quanto a mulher para os hormônios. Eu ia falar uma coisa para você. É, a gente fica instado, vamos dizer assim, a consumir esses suplementos, como eu te falei, pela internet. E se fala muito em colágeno também, né, Leilani? O que você acha do colágeno em particular? Olha, eu tomo, Roberto. Eu tenho indicação de um do ortopedista para tomar o colágeno. Tem o colágeno para a pele, tem o colágeno que a gente tem que tomar para os ossos, que eles são diferentes. E tem aquela receita clássica que é do colágeno que a minha mãe faz, que é do pé de galinha. Esse é fantástico, né? Minha mãe pega o pé de galinha, tira todo o colágeno e faz refeições, sobremesa com o danado do colágeno do pé da galinha. Então, Uhum. tem várias receitas aí. Mas quem vai indicar? Para a pele,
um dermatologista, alguém que está cuidando aí dessas questões da derme. E a questão óssea, tem que ser um ortopedista para avaliar qual é o grau, qual é a idade, o declínio, para saber qual tipo de colágeno seria o mais indicado. Mas eu sempre tomo um comprimido ao dia. Tomo creatina, tomo vitamina D, tomo a minha progesterona, que eu já estou na famosa fase da perimenopausa, que é quase uma loucura isso no corpo e na mente dessa mulher, né? Então, tudo isso aumentou dores musculares. Dói os ossos, Roberto, a falta de uma progesterona. Dói osso. Eu nunca imaginei que, na minha idade, que eu não acho que eu ainda estou muito velha ainda, né? Meu filho fala que eu já estou velha. Mas eu estou com dor nos ossos, Roberto. Daí eu fui ver, era o quê? O declínio da progesterona. Então, nós precisamos ter a testosterona, a mulher tem que ter, todo mundo tem que ter essas doses certinhas, tem que avaliar. Então, procurar um bom geriatra, procurar uma medicina integrativa para que você possa fazer essa reposição de uma forma saudável, bem orientada. E não simplesmente só pensar pelo hormônio, porque eu não quero tomar bomba. Então, as pessoas, elas associam o hormônio como bomba de É. academia, para ficar forte. Não. Ela repara o sistema músculo, esquelético, mental. Nós precisamos do hormônio para várias funções no cérebro. Então, é importante a gente fazer essa triagem com um bom médico, principalmente numa medicina integrativa, onde vai integrar o corpo e a mente e vai olhar para todas essas questões nutricionais, hormonais. Então, nós precisamos sim avaliar, porque agora, depois dos 50 anos, nós precisamos fazer alguns exames que não é da rotina, mas são extremamente importantes. Leilani, você como profissional e como frequentadora de academias, obviamente, dá para um profissional da sua estatura, por exemplo, identificar é, esse tipo de questão, principalmente em alongamentos, em determinados exercícios que se percebe que eles não são feitos com a facilidade que deveriam ser, ou seja, dá para o profissional de educação física identificar isso e indicar para o seu aluno, por exemplo, não apenas correções no exercício efetivamente, mas nesse tipo de orientação que você está passando? Você fala do tamanho na estatura, pessoas mais altas, Não, não, pessoas não. mais. Estatura do seu conhecimento, eu estou dizendo, né? Porque Não né, da o seu. questão da pessoa, do Sim, biotipo da sim. pessoa. Sim, Você se quer dá saber para se. você. Não, não, assim, faz um alongamento, por exemplo, dói aqui, estala É, ali, não sei o quê. Pode isso indicar alguma questão relacionada a isso? para melhora dessa capacidade física? É, Olha, a flexibilidade, quanto mais cedo isso. uma criança for treinar, eu falo que a flexibilidade, Roberto, é uma capacidade física bem distinta. Você precisa treinar até os 12 anos para que você se torne uma pessoa bem flexível. Por exemplo, eu fiz balé desde os 6 anos, então eu tenho uma facilidade de levantar a perna lá no alto, na cabeça. Eu faço espacate da bailarina. Por quê? Porque foi uma capacidade que eu desenvolvi enquanto estava crescendo, enquanto os meus ossos ainda estavam em desenvolvimento. Então foi muito mais fácil de eu estimular essa capacidade física. Então eu sempre oriento, quem tem filho, coloca em aulas que vai desenvolver a flexibilidade. Coordenação e flexibilidade agora na infância. É extremamente importante, não é força agora importante, é saber se mover. É conhecer flexão, extensão, lateralidade, frente, trás, flexibilidade. Eu preciso ter essas conexões criadas na infância aqui. Até os 12 anos a gente estimula essa capacidade. Posso melhorar? Nunca fiz nada. Posso melhorar? Posso, mas eu sou um indivíduo mais rígido, mais travado, como a gente fala, né, Roberto? Encurtado. Só que aquela pessoa que nunca estimulou na infância provavelmente não vai se tornar uma bailarina de levantar a perna na cabeça e abrir o espacate. Não vai ser aquele homem que vai conseguir é, muitos ganhos na sua flexibilidade também, porque não houve esse estímulo. Mas nós precisamos estimular todos os dias. Alongar na cama antes de levantar, sempre indico fazer o despertar do corpo, alongar, soltar as articulações, lubrificar. Então, quando a gente faz um processo de alongamento, vai para o chão. Chega do trabalho cansado, faz um aterramento no chão e já promova essa liberação, tanto dessa carga
que a gente está o tempo todo, né, sentindo essa tensão, quanto essa melhora dessa sensação, esse bem-estar musculoesquelético. Então, deita no chão, com as costas no chão, respira, trabalha a respiração para ativar o sistema de relaxamento, que é o parasimpático. Eu preciso, para chegar nessas camadas profundas dessa flexibilidade e desse alongamento e bem-estar, eu preciso primeiro respirar. Porque se eu estiver em estado de luta e fuga, a comunicação é outra, é tensão. Eu vou correr, então eu preciso ativação. E não, quando eu estou relaxado e respirando, olha o corpo, ele solta, ele facilita essa mobilidade. Então, o primeiro passo é respirar, é sentir. É sentir o estado de presença nesse corpo. Vai para o chão, deita, solta, respira e se move de uma maneira natural. Ali é o começo para a gente trabalhar isso. Porque é o cérebro relaxando o teu corpo e permitindo que as fáscias possam se deslizar, que o corpo permita, entenda que você está em um ambiente seguro e eu posso relaxar. Olha como é importante isso, essa comunicação neural. Porque se eu não estou emitindo ao meu cérebro um comando que eu posso relaxar, se eu não estiver respirando, o meu corpo gera tensão. E eu conheço pessoas que, por mais que eu vejo o personal trainer lá empurrando o cara para alongar, mas o cara é tenso o tempo todo porque a cabeça dele tá pensando nos problemas da empresa, tá o tempo todo hiperventilando, da hipervigilância do seu corpo, ele não vai se permitir a essa entrega. E ele nem confia naquele professor ao passo de soltar o corpo dele para que ele seja conduzido a uma flexibilidade. Olha como é importante confiar no profissional que está te conduzindo, relaxar o teu sistema nervoso central para dizer, tá tudo bem, eu posso soltar, eu posso tirar minha armadura agora e eu posso agora sentir o corpo. Porque a maior dificuldade do ser humano, Roberto, é se permitir a sentir. Porque nós estamos todo o tempo se protegendo, principalmente as mulheres. Os homens estão muito ansiosos, preocupados o tempo todo com as empresas, com os negócios, e a mulher está o tempo todo se protegendo de alguém que de repente ela não confia. O mundo aí fora. Então, olha como o corpo está rígido, olha como nós estamos somatizando o tempo todo. E falar para esse ser humano: relaxa, alonga, você é encurtada, você está tensa. Lógico que eu estou tensa. Qual é o botão que aperta isso para desligar e permitir me entregar e ser vulnerável? Onde é que está? As pessoas falam, Leilani, seja mais leve. Eu falo, mas como é que é ser leve uma mulher que teve que ser forte a vida inteira? Ser É, leve para quem teve que ser forte é pesado. é. Entende isso? Então, a primeira coisa é respirar e se permitir essa entrega. Eu conheço pessoas, Roberto, que não se permite nem alguém tocá-la para uma massagem. Olha só, ele não gosta, porque aquilo é tocar numa parte vulnerável, é se entregar, é relaxar. E aqui no sistema nervoso dele diz: não posso, eu preciso estar em alerta, eu preciso estar em vigilância constante. É como se estivesse morando na faixa de Gaza. E o corpo reage a tudo isso. Então, ser flexível, Roberto, primeiro é uma capacidade física que nós temos que treinar, principalmente na infância, e depois de adulto, aprender a relaxar, aprender a soltar o controle e ser conduzido e a voltar a sentir o próprio corpo, sair desse estado anestesiado e sair dessa linha de frente do combate, sair da guerra e se permitir voltar para casa, sentir e respirar. Então, por isso que eu bato muito nessa tecla, né? Porque muita gente, inclusive, tem receio de frequentar uma academia, às vezes de frequentar um ambiente com mais pessoas que vão vê-la fazer isso ou vão vê-la fazer aquilo. E tem gente que não gosta muito dessa observação de terceiros, né, Nerani? Mas é necessário. Olha, mas eu sou uma personal trainer que eu já começo essa liberação no chão, essa descarga, né? Todos os meus alunos já vão para o chão. Então, eu já tenho um começo de aula já de consciência corporal, para que eu possa regular esse sistema parasimpático, para que ele possa me dizer onde está doendo, qual a articulação que está mais precisando de movimento. Então, ali é uma preparação para o treino, né? Então, hoje, dependendo da academia, eu acredito que a maioria das pessoas já estão com uma consciência melhorada em relação a esses movimentos.
Então hoje já perdeu um pouco dessa vergonha de se mover dessa forma livre, espontânea, natural. E todo mundo está percebendo, Roberto, uma necessidade de alongar. Tá todo mundo percebendo que o corpo está travado, rígido, não respiro. Tá todo mundo muito ansioso. Então, qual é o recurso? Qual é o caminho para voltar? Qual é o caminho para eu sentir? É no chão, é soltando, é fazendo o famoso aterramento, é se conectando com a sua base, com as suas raízes, é movendo dos pés à cabeça, antes de simplesmente sentar numa máquina e mais carga, mais peso, porque ali realmente, ali é mais segmentado, né? Ali eu sento na máquina, eu executo, mas agora quando eu vou para o chão, você vai chamar mais atenção porque você está fazendo algo que a manada não está fazendo. Então você está fora da manada. Então, mas não se preocupe, não se preocupe com o outro, porque é um caminho que muitos profissionais já estão atuando. Eu, como personal trainer, já é um método de treinamento que eu desenvolvi, que é o Pilates Flow, onde eu integro o corpo e a mente, trabalho as fáscias, trabalho as couraças musculares, porque emoção é corpo. Então eu preciso primeiro fazer aquele indivíduo sentir o próprio corpo. E não estar treinando anestesiado ou fazendo mais uma série de 3 séries de 10, 4 de 8, sei lá. Então eu preciso sair desse condicionamento, porque músculo não conta, e o que eu preciso fazer é que o aluno tenha esse feedback sinestésico. O que eu estou sentindo? Como eu estou me sentindo hoje? E é a partir disso que eu vou criar o treino dele. Porque às vezes você faz um treino mirabolante ali, mas o seu aluno ele está ansioso, está estressado, está triste. E eu preciso, através do movimento, liberar essa carga homeostática que está dentro do corpo dele. Eu tenho que liberar essa tensão emocional, porque se a emoção não encontra fluidez dentro do corpo, vai somatizar em algum órgão, em alguma articulação. E ele precisa estar bem todos os dias. A qualidade de vida dele é importante. Uhum. O estar bem, é levantar bem, estar bem. Ninguém está indo para a academia hoje para ficar um bodybuilding. Nós estamos indo para a academia hoje com uma consciência muito melhorada de que o exercício, os hábitos saudáveis podem transformar uma vida e pode evitar que você tenha qualquer mal súbito aí e principalmente que você caia aí no índice das depressões, do infarto e Alzheimer, problemas neurodegenerativos. O exercício é muito mais do que simplesmente um Sim. amontoado de músculos e uma barriga chapada. Então, acredito que as pessoas já tomaram consciência disso. A tal da consciência corporal, é isso aí, unindo todos os pontos.